Fala pessoal, vamos voltar então. Bom, sejam todos muito bem-vindos novamente. Agora nós vamos começar a falar sobre as provisões, pessoal. Provisão é um assunto muito cobrado, tá bom? A FCC é a banca que mais vem cobrando esse ponto. Na verdade, todas cobram, beleza? SASP cobra, FGV cobra, ESAF cobra. A FCC vem se destacando mais nesse assunto provisão. Na verdade, a ESAF cobra mais ou menos esse assunto. Cobrou um detalhe, uma prova, um ponto muito específico lá do CPC 25. Nem dá para considerar, mas falar que ela cobra. Mas a gente tem que saber, beleza? Então nós vamos falar aqui os pontos gerais sobre provisão. Primeira coisa que tem que saber é que provisão está no CPC 25, tá? Não há nada na Lei 6.404 que trate da provisão. Provisão está no CPC 25. E provisão, segundo o CPC 25, é um passivo de prazo ou valor incerto. Provisão, segundo o CPC 25, é um passivo de prazo ou valor incerto. Galera, vejam só. A partir de agora, eu quero que você tenha a distinção, que você faça a distinção entre três termos. Entre três termos. O primeiro termo que você tem que saber distinguir é um passivo. Passivo normal. Você lembra o conceito de passivo que está esculpido, que está estatuído, que está definido lá no CPC 00, Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade? O conceito de passivo que está no CPC 00 é o seguinte: passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados e cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos que poderiam gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. Por exemplo, a conta fornecedores. Você comprou lá mercadoria com fornecedor. É uma obrigação presente, beleza? É uma obrigação presente. Derivada de eventos passados, que é uma compra de uma mercadoria que você fez, esse é o chamado evento passado, cuja liquidação, ou seja, quando você for pagar essa conta fornecedores, isso vai resultar em saída de recursos, saída de caixa. Só que no caso do passivo, o passivo, ele é plenamente, você tem um valor certo para esse passivo. Ele não se trata de uma estimativa. Você sabe quanto você deve para o fornecedor. Se você comprou uma mercadoria por 10 mil, você deve 10 mil. Se você comprou por 50 mil, você deve 50 mil. Se você comprou por R$1, você deve R$1. Então, o passivo, ele tem um valor que é certo. Agora, a provisão não. A provisão, ela é um passivo de prazo ou de valor incerto. A provisão é um passivo de prazo ou de valor incerto. Você não sabe qual vai ser o valor exato dessa provisão. Por exemplo, você tem eu, Gabriel, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, o meu humilde trabalho, né? Um trabalho assim como qualquer outro, mas que faz o lançamento de multas, né? Lavrei uma multa contra um contribuinte, contra um grande supermercado varejista. E aí, essa multa foi no valor de 10 milhões, vamos supor. Acontece, é um valor, né? Que muitas vezes esses valores são aplicados ali na inspetoria que eu trabalho, que é uma grande inspetoria, 10 milhões. E aí esse supermercado varejista, essa loja de departamento, fala assim, bom, qual a probabilidade de eu perder esses 10 milhões? Então, se existe uma probabilidade de que ela perca, mas talvez ela não saiba o prazo,
mas é provável que ela vá perder, então ela vai reconhecer uma provisão. Entenderam a essência da provisão? Entenderam a essência da provisão? A provisão, ela é um passivo de prazo ou de valor incerto. É provável que ela vá perder essa multa porque eu, ou porque você que é um auditor fiscal da Receita Federal, você que vai ingressar num auditor fiscal do trabalho, num concurso qualquer, você lá fez uma coisa tão bem feita que não deixou brechas. Então é provável que ela vá perder aquilo. Só que ela não sabe quando, porque tem toda uma morosidade. Mas ela já pode reconhecer, ela já deve reconhecer uma provisão de acordo com o regime de competência. Porque a gente sabe que a contabilidade ela funciona com regime de competência. Então, provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. E é provável que vá haver uma saída de recursos futuramente. Essa é a distinção da provisão para o passivo normal. O passivo normal ele é certo. Ele tem uma data. Já a provisão não. Repetir isso 10 vezes, mas é porque isso tem que ficar claro na sua cabeça. Principalmente quem é contador, tudo tem a mania de falar provisão, provisão, provisão para cá, provisão para lá. Mas muitas vezes esse termo é utilizado de maneira atécnica. Beleza? Além disso, você tem que saber que, vejam, eu falei que provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Só que muitas vezes, isso também está no CPC 25, você vê contra pessoas falando provisão para devedores duvidosos, provisão para ajuste ao valor de estoques, provisão para ajustar estoque ao valor de mercado, provisão para perda em investimentos. Vejam, quando se está usando essas expressões, provisão para devedores duvidosos, provisão para ajuste de investimento, entre outras, a provisão para devedores duvidosos é uma conta de onde? É uma conta retificadora do ativo. Veja, uma conta retificadora do ativo. Só que o que eu falei? Provisão é o quê? Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. E a conta provisão para devedores duvidosos é uma conta do ativo. E agora? Isso já caiu em prova. Embora essa expressão seja utilizada para contas retificadoras do ativo, tecnicamente ela está errada. Você tem que chamar, por exemplo, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. E ultimamente, as provas, elas têm cobrado mais dessa maneira. Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. E não com o nome de provisão. É ajuste para perdas e investimentos. Está substituindo o nome provisão nas contas retificadoras do ativo para a nomenclatura ajustes. Então, provisão, ela é o nome correto para contas do passivo. Beleza? Então, você já sabe distinguir passivo. Você já sabe distinguir provisão. Agora, você precisa saber mais um. Que é o quê? Que é o passivo contingente. O que é o passivo contingente, Gabriel? Passivo contingente é um passivo que não é contabilizado. Anota. Passivo contingente não é contabilizado. Por quê? Porque não é provável que vá haver uma saída de recurso. Então, no caso do passivo contingente, você não contabiliza. O passivo contingente, ele é uma obrigação possível. O passivo contingente, ele é uma obrigação possível. A provisão é uma obrigação provável. E o que define provável e possível? Provável é mais para sim do que para não. Ou seja, mais de 50%. Possível é mais para não do que para sim. Possível é possível que você vai desembolsar, mas é mais para não do que para sim. Então, no caso do passivo contingente, você não vai contabilizar. Então, por exemplo, você
passou num concurso muito bom, tá? Você passou num concurso lá para auditor fiscal da Receita Federal e você está atuando na área de importação e exportação, pegou uma grande sonegação e lavrou um auto de 1 bilhão, vamos supor. Acontece também. Existem autos bilionários. Existem. E você lavrou um auto de 1 bilhão. Só que você, sem querer, deu um pequeno vacilo. E esse auto, o contribuinte percebeu que você lavrou esse auto incorretamente, que acontece também, né? O ser humano está suscetível a erro, ou às vezes até mesmo coisas de interpretação. E aí, o cara lá, o julgador, foi lá e falou, olha, vamos analisar isso aqui. Só que a empresa já percebeu que aquele auto, ele é quase certo que ele vai ser julgado a favor da empresa. Ou seja, a probabilidade de que ela desembolse isso é pequena. A probabilidade de desembolso é mais para não do que para sim. Nesse caso, você tem o que a gente chama de passivo contingente. E o passivo contingente, ele não é contabilizado. Então, o passivo contingente, você só vai fazer uma divulgação em nota explicativa. E mais, se essa possibilidade for remota, você não precisa nem divulgar em nota explicativa. Vejam só. Os seguintes termos são utilizados neste pronunciamento com os significados especificados. Isso aqui é o CPC 25. E o CPC 25 diz: provisão é um passivo de prazo ou valor incertos. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. E passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade, ou uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida. Por quê? Não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos futuros seja exigida para liquidar a obrigação, ou porque o valor da obrigação não pode ser mensurado com confiabilidade. Então é essa distinção que eu gostaria que vocês vislumbrassem para a prova de vocês. O passivo normal ele tem prazo e valor certo. E você sabe que prazo e valor certo é esse. A provisão é um passivo de prazo ou de valor incerto, mas há uma probabilidade mais para sim do que para não de desembolso.
E o passivo contingente é uma obrigação, a provisão, só para lembrar, a provisão é reconhecida no balanço, lá no passivo. Agora, o passivo contingente ele é uma obrigação possível. Ou seja, sendo uma obrigação possível, a probabilidade é mais para não do que para sim. E você tem que saber também, no caso do passivo contingente, que ele não é... Vamos fazer separado aqui. Ele não é contabilizado, mas você divulga em nota explicativa. Agora, se a possibilidade de saída for remota, né, um passivo contingente, mas a possibilidade é remota, a divulgação está dispensada. Tá bom? Então é isso aqui, galera. Com isso aqui você vai matar mais tanta questão na sua prova que não é brincadeira. Olha lá. Mais um item do CPC 25. Em sentido geral, todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao seu prazo ou valor. Porém, neste pronunciamento, o termo é contingente utilizado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos porque sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Adicionalmente, o termo passivo é contingente, é utilizado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento. Beleza. Então, olha lá. 13. Este pronunciamento técnico distingue entre provisões que são reconhecidas como passivo, presumindo que possa ser feita uma estimativa técnica confiável, ou seja, você tem que poder estimar. Se você não conseguir fazer uma estimativa, você não vai reconhecer, porque você precisa mensurar essa provisão, tá? Porque são obrigações presentes e é provável. Tudo que nós falamos, vejam, é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação. E passivos contingentes que não são reconhecidos. Porque são obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, e porque são obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento, porque não é provável que seja necessária uma saída de recursos,
ou porque não pode ser feita uma estimativa confiável. E aí, vejam só, esse item 14 também é bem importante, tá, galera? Só com o que eu falei você já vai matar. Mas esse item 14, ele também é importante. Como eu disse, a provisão, ela é contabilizada. Mas uma provisão só vai ser contabilizada se a entidade tem uma obrigação presente. Ou seja, por exemplo, no caso você é um auditor fiscal e você lavrou um auto de infração. Existe uma obrigação, né? Existe uma obrigação. Você está devendo um tributo, uns direitos trabalhistas. Existe uma obrigação. Só que essa obrigação, ela pode ser, vejam só, legal quando ela vai decorrer de lei ou de contrato, ou essa obrigação presente, ela pode ser não formalizada. E a FGV gosta muito de cobrar essa questão da obrigação presente não formalizada, tá? Posteriormente eu vou entrar em mais detalhes sobre esse ponto, mas uma obrigação presente não formalizada é aquela, por exemplo, a empresa ela decide encerrar uma das suas filiais e isso vai ter muitos custos, né? Custos que ainda não são certos. E aí ela fala o seguinte, fala, olha, eu não tenho obrigação legal de encerrar, eu não tenho obrigação contratual de encerrar essa filial, mas eu estou a fim de encerrar essa filial. E a partir do momento em que ela decide e que ela se compromete, ela começa a adotar medidas para o encerramento, isso gera obrigações para ela. E isso é o que a gente chama de obrigação presente não formalizada. Ou seja, não é uma obrigação legal, tudo bem, mas ela adotou, ela resolveu se obrigar. É uma obrigação não formalizada, é aquela que não decorre de lei ou contrato, mas aí porque a empresa se comprometeu ou porque ela decidiu, etc. e tal. Tudo bem? Que mais? Também, para que uma provisão seja reconhecida, a saída de recursos ela tem que ser provável, como nós já falamos. E além disso, há que se fazer também uma estimativa confiável. Você tem que poder estimar, né? Qual vai ser o valor que você vai desembolsar. Beleza? Então, basicamente, é isso. Embora esse valor não seja certo, como nós dissemos, ele tem que ser, ao menos, estimável. Ok. Então, vejam. Esse mapinha que está aqui na tela, ele é um mapa que o próprio CPC 25 traz. E ele diz o seguinte, vejam, depois se vocês quiserem baixar esse mapa lá, você tem aqui o início. E aí você tem, olha, você tem uma obrigação presente como resultado de evento que gera uma obrigação, ou seja, houve algum evento que vai gerar uma obrigação para você? Sim, houve. Por exemplo, um auto de infração. Beleza, você está nesse auto de infração. A saída é provável? Sim. Ela é provável que vai sair recurso. Ok, estamos caminhando. Você consegue fazer uma estimativa confiável do valor que você vai pagar? Sim, consigo.
Então vejam, aqui você vai reconhecer uma provisão. Agora, existe uma obrigação presente que vai gerar uma obrigação? Não. Não existe. Não houve nada. Vamos supor, começou o murmurinho de que pode ser editada uma lei em que a minha empresa vai ter que substituir todos os ares condicionados por outro tipo que agora é menos poluente. Começou um murmurinho, não tem obrigação presente. Tem obrigação possível, nesse caso, se começou um murmurinho, mas não tem nada certo? Não, também não. Ou seja, então, você não faz nada. Faz nada. Existe só uma boataria mal falada de que pode acontecer tal coisa, blá, blá, blá. Agora, começou um boato mais forte de que vai ter uma lei ambiental que vai pedir o reflorestamento, né, ou vai obrigar cada entidade a plantar árvores, vamos supor. E começou a ser possível que isso se realize. Então, opa, eu tenho uma obrigação possível relativamente a uma lei ambiental que vai requerer que eu plante árvores? Sim. Tem uma obrigação que talvez vai ser possível. É remota a possibilidade dessa lei ser aprovada? Tá? Então aqui, se é uma obrigação possível, nós estamos diante de um passivo contingente. Aqui nós, como dissemos, nós estamos em uma provisão. Tá, é uma obrigação possível? Sim. É remota a possibilidade dessa lei ser aprovada? Não. Não é remota. Então, opa! Aqui nós temos um passivo contingente divulgado. Agora, é remota a possibilidade dessa lei ser aprovada? Sim, é remota. Porque as empresas têm um lobby e vai ser muito difícil que essa lei ambiental, nesse caso hipotético, venha a ser aprovada. Então a possibilidade é muito remota. Então, não faz nada. Passivo contingente não divulgado. Tá? Então aí aqui a mesma situação, por exemplo. Estão entendendo, galera? Você tem uma obrigação presente, tem alguma coisa que aconteceu, só que a saída não é provável. Aí você já caiu também para o passivo. É só fazer o exercício da lógica com aquele mapa mental. O mapa que nós fizemos lá atrás, ele é mais claro até do que esse aqui, beleza? Mas não tem mistério, é o que eu já expliquei para vocês. E você tem que saber... Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês de provisão. Um fabricante dá garantias no momento da venda para os compradores do seu produto. De acordo com os termos do contrato de venda, o fabricante compromete a consertar por reparo ou substituição defeitos de produtos que se tornarem aparentes dentro de 3 anos desde a data da venda. De acordo com a experiência passada, é provável, ou seja, mais provável que sim do que não, que haverá algumas reclamações dentro das garantias. Então vejam, pessoal, existe uma obrigação presente? Existe, porque a partir do momento que você vende um celular, vamos supor que é um celular, esse celular pode não dar defeito. Mas a partir do momento que você vende 1 milhão, com certeza algum vai dar defeito.
Então, como você se compromete a dar garantia, a venda desse 1 milhão de celular gerou uma obrigação presente. E aí você vai ter que fazer uma estimativa. Você vai falar o seguinte, bom, é provável tá? É provável que deste 1 milhão, 10 mil apresentem problemas. E para cada 10 mil que vão ter problema, eu vou ter um custo de 10 para consertar. Ou seja, eu tenho uma estimativa de gastos de 100 mil reais. Esse vai ser o meu valor de provisão. Então, a garantia para clientes pode sim ser uma provisão. Tudo bem, galera? Sem problema algum. Olha aqui um outro exemplo. Uma entidade do setor de petróleo causa contaminação, mas efetua a limpeza apenas quando é requerida a fazê-la nos termos da legislação de um país em particular no qual ela opera. Então, ela suja, mas ela não limpa. O país no qual ela opera não possui legislação requerendo a limpeza. E a entidade vem contaminando o terreno desse país há diversos anos. Em 31 de dezembro de 2000 é praticamente certo que um projeto de lei requerendo a limpeza do terreno já contaminado será aprovado rapidamente após o final do ano. Então vejam, aqui é praticamente certo que vai haver necessidade de limpar o terreno. Então o que ela vai fazer? Bom, é provável, né? Como é praticamente certo, é muito provável que vai haver saída de recursos. Ela vai fazer uma estimativa de quanto ela vai gastar para poder limpar esse terreno e vai constituir uma provisão. Entenderam, galera? Sim ou não? E aí, outro ponto importante que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte. No final do exercício, isso está no item 59 do CPC 25, a empresa tem que reavaliar a situação. Como assim? Se tinha uma provisão que é uma saída provável, mas ela deixou de ser provável, você vai reverter. Se tinha uma coisa, tá? Se tinha você tinha, por exemplo, uma obrigação possível e agora se tornou provável, você vai ter que fazer uma provisão. Se você não tinha nada e agora você tem uma coisa possível, você tem um passivo contingente. Então, no final do exercício, você tem que fazer uma reavaliação da sua situação. Querem ver como é que isso cai em prova? Vamos lá. As bancas cobram isso dessa maneira, nas provas de contabilidade geral. As pessoas podem perguntar, só voltando aqui, que se a obrigação não vai surgir somente depois que a lei for aprovada. Pessoal, não, porque já é praticamente certo. Lembrem-se de que a provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Mas é praticamente certo, ou seja, é muito provável que essa lei vai ser aprovada. É muito provável que essa lei vai ser aprovada. Então vejam,
Como é provável que ela vai ser aprovada e essa lei vai requerer que ela limpe o terreno já contaminado, o fato gerador da obrigação, aqui no caso da provisão, que é um passivo de prazo ou valor incerto, não é a aprovação da lei, é sim a contaminação. Do terreno. Tá bom? Então tá, vamos continuar. Então vamos lá. A empresa Processos IC S.A. estava respondendo a alguns processos judiciais, cujas informações estão apresentadas a seguir. Talvez vocês não consigam ler porque tá bem feio aqui. Deixa eu ver se eu consigo reajustar isso aqui. Vamos ver. Vamos tentar aqui. Então tinha o quê? Tinha um processo trabalhista, provisão reconhecida em 31/12/2013, probabilidade de perda em 31/12/2014, valor reestimado em 31/12/2014. Com base nessas informações, ela reconheceu na DRE. Então vejam só. Trabalhista 1. Você tinha uma provisão reconhecida de 100 mil. Você tinha uma provisão reconhecida de 100 mil em 2013. E a probabilidade de perda em 2014 continuou provável. Então aqui é o que, pessoal? Aqui é uma provisão. Aqui é uma provisão. Mas vejam, o que eu falei que o item 59 do CPC 25 ele fala? Ele fala que ao final do exercício social você precisa reavaliar a sua provisão. Você precisa reavaliar a sua situação. E a sua provisão aqui ela era de 100, mas quando você fez a reestimativa, esse valor caiu para 80. Então o que você precisa fazer aqui nesse caso? Você diminuiu a sua provisão. Ou seja, você vai fazer uma chamada reversão. Ou seja, você reverte 20 mil. O que mais? Tributário 1. Você tinha uma provisão em 31/12/2013 de 180 mil reais. Essa era uma provisão. Mas agora, isso que era uma provisão se tornou possível, uma perda possível no valor somente de 100 mil. Então, se antes era uma provisão, agora passou a ser o quê? Agora passou a ser um passivo contingente. E eu pergunto, o passivo contingente, ele é contabilizado? Sim ou não? Não. Não é contabilizado. O passivo contingente, ele não é contabilizado. Então você tinha uma provisão lá no seu balanço de 180. Só que o passivo contingente, ele não é contabilizado. Então o que você tem que fazer? Você tem que reverter quanto? Você tem que reverter 180 mil para o resultado. Porque deixou de ser provável e passou a ser possível. Tributário 2. Tributário 2, você tinha uma provisão reconhecida de 0. E a probabilidade de perda em 2014 passou a ser possível
de 50. Então é um passivo contingente e como passivo contingente você não faz nada. E o processo ambiental 1, você tinha 0 em 2013 e em 2014 você passou a ter uma obrigação provável no valor de R$40 mil. Então o que você vai fazer aqui? Ora, agora você vai ter uma provisão e você vai lançar então uma despesa no valor de 40 mil. Como é que você lança uma provisão? Você vai abrir aqui um razonete e vai lançar despesa com provisões no valor aqui de 40 e vai lançar provisão no passivo, né? Provisão ambiental no caso, no valor de 40 mil reais. Entendido? E aí o que você teve então no seu resultado? Se você fizer isso aqui, você vai ter 20 mil reais de receita, que foi da primeira reversão, vai ter mais 180 mil reais de mais receita, que foi revertido também, e vai ter uma despesa de 40 mil reais, que foi da nova provisão que foi constituída. Se você fizer isso, 180, 200 menos 40, 160 mil. De quê? De ganho líquido. Entenderam, pessoal? Sim ou não? É isso aqui que cai na prova. É só isso. Vamos lá. Aqui, ó, ganho líquido de 160. Gabarito letra C. Que ela perguntou da demonstração do resultado. Isso cai desde que o CPC 25 começou a ser cobrado até hoje, tá bom, galera? Vamos lá. Mais uma questãozinha aí. A questão diz o seguinte. A questão fala assim, auditor fiscal da Cefaz Piauí 2015. A questão diz, o departamento jurídico da empresa riscada apresentou as informações constantes no quadro abaixo relativas a diversos processos movidos contra a empresa. Essas informações serão atualizadas para a elaboração do balanço patrimonial de 2013. Então vamos lá. Ação fiscal ICMS 800 mil possível, ação fiscal do IPI 1 milhão e 500 provável, ação fiscal da contribuição social sobre o lucro líquido 3 milhões e 200 mil possível, ações trabalhistas 2 milhões e 800 mil provável, processo ambiental 1 milhão remoto. E ela quer saber o quê? Sabendo que todos os valores estimados são confiáveis e com base nas informações apresentadas, o valor a ser evidenciado como provisão no passivo no balanço patrimonial de 31/12/2013 em reais é de... Pessoal, então ele quer saber aqui qual que vai ser o valor das provisões. Vai ser basicamente o quê? É só o que é provável. Isso aqui possível é um passivo contingente, que não é contabilizado. Isso aqui é um passivo contingente. Isso aqui é um passivo contingente não divulgado, que não precisa nem de nota explicativa. Esse aqui vão para nota explicativa. Isso aqui é uma provisão que vai ser contabilizada. Isso aqui é uma provisão que vai ser contabilizada. 1 milhão e 500 com 2.800 dá quanto? 4 milhões e 300. Beleza? Aqui mais uma questão, é uma questão de 2017, né, uma questão da Artesp, que diz o seguinte, a questão fala, olha, a mesma história de sempre, possui alguns processos judiciais, as informações estão abaixo. Provisão reconhecida em 2015, probabilidade de perda em 16 e valor reestimado em 16. Então vamos lá. Ela quer saber o que aconteceu no balanço patrimonial. Então, quando aqui, vejam, quando a questão fala provisão reconhecida, isso aqui você tem que saber que já estava
no passivo. Tá? Isso aqui já estava no passivo. Então vamos lá. O que aconteceu? Você tinha um tributário 1, né, no valor de 200, que estava lá no seu passivo no valor de 200, ele continua provável, ou seja, continua sendo uma provisão. Mas agora o valor é de 150. Então o que vai acontecer? Você vai reverter 50 mil. Então lá no balanço, né, lá no balanço essa provisão ela vai ficar avaliada por 150 mil. E na DRE, já vamos fazer os dois. Na DRE você tem uma receita, né, decorrente da reversão de 50 mil reais. Tributário 2. O que aconteceu com o tributário 2? Tributário 2 você tinha uma provisão, que era lá no valor de 350, e ela virou passivo contingente. Virou passivo contingente. Então o saldo no balanço vai ser quanto? 0. Só que na DRE você precisa reverter, não é mesmo? Na DRE você precisa reverter, porque vejam, antes era provável, então era contabilizado. Agora se tornou possível, não é mais contabilizado. Então você vai reverter 350. Trabalhista 1. Trabalhista 1 tinha 0 e continua possível. Então é um passivo contingente e vai para nota explicativa, não vai ser contabilizado. Cível 1. Cível 1 você tinha 0 e se tornou provável. Se se tornou provável, então você vai fazer o quê? Você vai constituir uma provisão no valor de 120. E a remota é um passivo contingente não divulgado. Pessoal, é muito importante, a questão que mais pega as pessoas é aí o exemplo, por exemplo, do tributário 2. Vejam, o tributário 2 em 2015 ele era uma provisão. Era provável que ele ia ter uma perda de recurso e já estava então contabilizado no possível, ou no passivo. Só que a partir de 2016, essa perda se tornou possível. Ou seja, se tornou possível, é muito provável que você não vai mais ter necessidade de desembolsar. Então você não tem que reverter somente a diferença. Não, aqui nessa hipótese, você reverte tudo. Mas por que você reverte tudo, Gabriel? Porque o passivo contingente, ele não é contabilizado. É 0. É 0. O passivo contingente não é contabilizado. É 0. Então, no seu balanço, você vai ter aqui 150 mais 120, que dá 270. Gabarito letra A. E na DRE, você vai ter aqui reversão de 50 mais reversão de 350 e aqui a constituição desses 120. Logo, se você fizer isso aqui, você vai encontrar um impacto na DRE de quanto? 400 menos 120 280. Então aqui, ó, empresa encrenca SA, na DRE, referente a provisões, reconheceu um impacto positivo no valor de
280. Tá bom, galera? Então, provisões, basicamente, é esse assunto inicial. Era isso que eu gostaria de tratar para vocês. Lembrando que nós não estamos aqui esgotando o CPC 25. Nós só estamos trazendo aqueles pontos que eu considero mais salutares, mais relevantes para que você possa fazer uma prova de contabilidade geral com segurança. Porque nós estamos falando sobre os critérios de avaliação do ativo e do passivo. Então, nós estamos no assunto critério de avaliação do ativo e do passivo. Espero que tenham gostado dessa aula, né? Fico muito feliz se gostou. Se não gostou, pode sempre mandar sua sugestão, sua crítica para a gente, que nós estamos aí sempre tentando melhorar para vocês. Valeu, meu povo? Então agradeço a companhia de todos aí, né? Aguentando, aturando essa falação, essa matéria que o pessoal fala que é tão chata. Agradeço aí, espero que esteja ajudando você a entender um pouquinho de contabilidade. Boa noite, pessoal, então. Agradeço a todos. Boa noite, né, para quem não está nos assistindo à noite. Boa tarde, bom dia para quando você for assistir essa aula. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!